salva de palmas não apareceu. Primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Jodar, ao convite, e a todos também da FENAMP, da ANSEMP. É um prazer muito grande porque eu estou falando para pessoas que eu conheço muito de perto, tá? E outros eu acompanho à distância, não só como objeto de estudo, mas também como, enfim, acompanhando a situação de vocês. Então, eu gostaria de abrir aqui a minha fala, né, fazendo um gesto aqui de solidariedade a todos vocês que passam por assédio no Ministério Público e, em especial, aos servidores do Ministério Público de São Paulo, pela situação que estão vivendo nesse momento, que é muito grave, tá? A gente não pode conviver com isso, tá? A gente não pode aceitar isso, a gente não pode conviver com isso, tá? Mesmo da academia, digo, pesquisando, dando aula sobre o assunto, eu tenho comigo que a gente tem que produzir conhecimento na universidade, mas esse conhecimento tem que ter alguma implicação prática, tá? Quando eu escrevi minha dissertação lá atrás, foi sobre os servidores do Ministério Público. Eu estudei o recrutamento de comissionados para o Ministério Público. Hoje, que é um fenômeno aí que se espalhou, vocês conhecem até melhor do que eu. Mas lá atrás, na ciência política, eu fiz uma dissertação olhando quem eram esses servidores que eram escolhidos para atuar nas procuradorias de justiça. Falei aqui com alguns de vocês antes aqui de começar. O trabalho está publicado, é um trabalho de 2013 lá da Federal do Paraná, quem quiser olhar. Eu acho que ele só precisa atualizar os números, tá? Mas o cenário não mudou. Talvez ele tenha piorado um pouco para os servidores, mas é possível acompanhar o que eu penso, enfim, as publicações, todas aí estão disponíveis. E gostaria de entrar aqui no assunto principal de hoje, da palestra, para o qual fico muito honrado, né, de participar. Eu vou falar um pouquinho do CNMP, tá? Vou dividir aqui a minha fala em um pouco do CNMP, a trajetória do CNMP, a discussão em torno de se criar o CNMP, e um breve diagnóstico aqui dos 20 anos de CNMP, olhando composição, resoluções expedidas e atuação disciplinar. E o que isso tem de implicação para os servidores? Qual que é o resultado, né, dessa atuação do CNMP de forma geral e as implicações práticas para os servidores? Eu não vou entrar aqui nas discussões teóricas que envolvem por que criar Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público, mas isso se insere numa discussão que é basicamente a seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, deve estar alheio a mecanismos de controle, sejam eles os políticos eleitos, sejam juízes, sejam promotores. Porque se os homens, né, fossem anjos, eles não precisariam nem de governo e nem de controle. Isso aqui está lá num texto, o Federalista 51, que serve de base, inclusive, para a Constituição dos Estados Unidos. Veja a discussão que está colocada lá atrás. Todos devem estar submetidos a algum mecanismo de controle democrático. Não é o que a gente vive no Brasil hoje em relação a membros do Ministério Público. Eu dizia o seguinte, que membros do Ministério Público e da magistratura, eles não sofrem controle externo no Brasil. Não é nenhuma novidade para vocês. Por quê? Os dois conselhos não têm uma maioria na composição de membros externos a essas carreiras. Eu volto à discussão sobre lá na Constituinte sobre por que criar CNJ e CNMP. Isso estava lá na Constituinte colocado. É preciso criar conselhos no Brasil que realizem controle externo dessas carreiras. Década de 80. No mundo já existiam conselhos que realizavam essas atividades. Como vocês sabem, não prosperou naquele momento, né? O desenho do Ministério Público que sai da Constituinte é uma novidade institucional. O Ministério Público deixa de ser um apêndice do Executivo, realizava até execução fiscal, passa a atuar não só mais no monopólio da ação penal e acumula outras atribuições, relevantes atribuições na defesa de direitos. E, politicamente, a gente pode dizer que o Ministério Público hoje ele atua em toda a cadeia alimentar de poder na federação. Praticamente não há um espaço da nossa vida, como cidadão,
em que o Ministério Público não possa atuar. Então a gente está falando aqui de muito poder. Muito poder. Na Constituinte não prosperou a ideia de se criar um conselho. Tá? A discussão sobre lista tríplice nos estados avançou. Os estados têm lista tríplice para a escolha do chefe do Ministério Público. Na Procuradoria-Geral da República, a discussão não avançou, porque ali na Constituinte foi dito o seguinte: por que não ter lista tríplice para a escolha do PGR? Olha, a gente está falando de um órgão que vai exercer muito poder, e esse poder não é em relação a um Estado, ele é um poder sobre a federação, capaz de afetar a governabilidade do país. Bom, vocês viram o que aconteceu recentemente, quando a lista tríplice foi seguida, como que o Ministério Público Federal encaminhou várias coisas, para além das questões corporativas, né? Se vocês acompanharem, eu tenho até um mapa disso, o orçamento do Ministério Público da União, ele acompanhava a trajetória do orçamento do TCU. A partir de 2023, 2024, quando passa a ser acolhida a lista tríplice da ANPR, o orçamento do MPU ele se descola do orçamento do TCU em muitas vezes. É impressionante esse gráfico. Depois eu posso compartilhar com vocês, também é dado publicado de pesquisa. Volto já nessa questão para discutir um ponto que é importante aqui hoje, que é do corporativismo. Quando a gente pensou que fosse criar o CNMP, ali em 2004, muitos de vocês já até estavam no Ministério Público, houve forte resistência para criar o CNJ e para criar o CNMP. Não sei se vocês acompanhavam a discussão lá, naquele momento, os escândalos não eram muito diferentes. Os números eram um pouco menores. Mas venda de sentenças, corrupção no TRT aqui de São Paulo, Lalau, juiz Lalau. Então, muita pressão, e não só uma pressão interna, tá? Havia uma pressão externa, Banco Mundial, OCDE, FMI, falando, olha, o resto do mundo tem um conselho que realiza controle externo e o Brasil ainda não. Aqui um parênteses. A gente não vai fazer uma leitura ingênua dessa pressão pensando que essa é uma pressão puramente republicana, pensando que esses órgãos devem atuar conforme... Veja, a pressão aqui é para trazer segurança jurídica. Segurança jurídica que importa para a circulação de capital e capital internacional. Bom, como é que a gente vai colocar dinheiro nesse país que a gente não sabe o que os juízes fazem e o que membro do Ministério Público faz? Fechando aqui esse parênteses, porque é importante contextualizar isso. Havia essa pressão internacional e interna, uma pressão grande diante dos escândalos de corrupção. Não teve mais como resistir, o Brasil era um dos últimos. Boa parte do mundo, mais de 100 países contando com conselhos, e o Brasil ainda não. A emenda constitucional 45 cria o CNJ e CNMP, e com um desenho amplamente favorável a essas carreiras. Eu vou comparar o tempo todo aqui, tá? CNJ e CNMP, porque eu acho que é importante para vocês, até porque eu penso que a situação de vocês é um pouquinho pior do que os servidores do Judiciário, tá? E vou dizer por quê. Olhando para os dois conselhos, tá bom? Bom, os dois conselhos foram criados e o desenho que sai ali da emenda é um desenho favorável a essas carreiras. Isso vocês podem pesquisar, não somos só nós aqui no Brasil que apontamos isso. A literatura internacional de ciência política e administração pública, ela diz o seguinte, quando compara o CNJ e o CNMP com o resto do mundo. Trabalhos de 2010 já. Os conselhos do Brasil, eles atuam preservando a autonomia dessas carreiras em detrimento do controle. O que esses pesquisadores não conhecem muito bem quando eles falam de autonomia, eles enxergam o Ministério Público e o Judiciário como uma coisa só. O que eu tenho feito cotidianamente quando a imprensa me procura para falar de supersalários, quando eu sou acionado, algum jornalista me chama, Folha, Estadão, o Globo, eu digo uma coisa que precisa ficar muito clara. Falava com o Jodar antes de entrar aqui, também com colegas de vocês, que é o mundo dos membros e o mundo dos servidores. A sociedade não conhece isso. A sociedade não conhece isso. E olha, quando eu falo sociedade, eu falava para o Jodar, são pessoas qualificadas, são engenheiros, são médicos, são pesquisadores. As pessoas não conhecem o que são esses dois mundos e um abismo que existe entre eles.
e nem esses pesquisadores fora. Em eventos internacionais, um evento na pandemia ainda na Holanda, eu estava apresentava um trabalho sobre como o MPF usava o Twitter para fazer política. Coisas simples, né? A gente enfrenta algumas discussões bem tranquilas. Eu falei no evento da FENAJUDE, tem 2 semanas, falei, se eu sumir, né, assim, eventualmente acontecer alguma coisa, pessoal, desconfiem. E sempre que eu for pegar um voo, também aviso, se vocês quiserem. No Brasil, os aviões, de vez em quando, né? Eu não ando em avião pequeno, tá, pessoal? Então vai muita gente junto, infelizmente. Mas, assim, não vou pegar aviãozinho, não. E que aí eu sei que é um pouco mais fácil, né? Eles caem mais ainda. Então, brincadeira, pessoal, mas esse evento na Holanda, eu abri falando sobre como... A gente fez um raio-x, olhou para todas as postagens do MPF no Twitter, desde quando eles abriram a conta, e analisou o conteúdo de todos os tweets. Esse pessoal nunca imaginou que alguém faria isso, né? Pô, ninguém vai mexer nisso, né? A gente olhou. E a gente viu picos de tweets deles em alguns momentos, como no impeachment, em eleições de 2014, 2018, picos, atacando o governo. Aí eu falava nesse evento e numa hora lá eu falei, mas aqui você tem os membros e os servidores. Um pesquisador lá da Áustria falou, o que é isso? Eu falei, puxa, agora ferrou. Porque no Brasil é difícil de explicar isso, imagina aqui, né, num evento, e em inglês ainda. Aí eu comecei a explicar para ele e falei, olha, essas instituições no Brasil, elas são pensadas para os membros. Isso é uma realidade, tá? Gostem ou não, é isso. Essas instituições são projetadas para os membros. Não só são projetadas, como as prerrogativas, os direitos, a vinculação, a estabilidade, uns são vitalícios, outros não têm nada disso, pelo contrário, está tendo cada vez mais o acesso de pessoas que não são concursadas, são comissionados, e o pessoal assim, ó. Mas esse pessoal que não é concursado faz o quê? Faz a denúncia, só não assina. Pô, mas tem gente que vai presa depois, tem gente que é condenada, acontece, né? No Brasil tem essas coisas. O pessoal fica impressionado. E aí eu falei do CNJ, do CNMP, aí eles ficam mais impressionados. Mas aí então o conselho é esse mesmo, esse é o conselho. Então, voltando, esse é um desenho que favorece a autonomia em detrimento do controle. Vocês estão vendo como essa autonomia administrativa e financeira tem sido instrumentalizada na forma de uma drenagem do orçamento para contra-cheques. Vocês estão acompanhando, todo mundo está vendo isso, a sociedade brasileira está acompanhando isso, que é a captura do orçamento da instituição por uma pequena parcela das pessoas que trabalham nesse órgão. Digo, porque a gente está falando aqui de uma elite e não de todos os servidores. Eu estou falando num evento de servidores, mas eu quero marcar isso. Essa diferença precisa ser trabalhada por vocês na forma de comunicação. A sociedade precisa entender o que é essa diferença, que é uma distinção significativa do que são os membros e servidores. Porque às vezes a imprensa coloca funcionários públicos, servidores públicos, e vejam, alguns jornalistas me procuram, e aqui não tem maldade várias vezes, ele não conhece isso. Ele não é graduado em Direito. Ele não é graduado em Direito. Na minha família eu tenho um médico que eu fui explicar para ele o que é isso. As pessoas não sabem o que é. Então, esse é um ponto central que eu penso que a comunicação de vocês precisa trabalhar melhor. Eu falei isso para a FENAJUDE e falo isso para vocês de novo. Até nessa discussão sobre supersalários, vou voltar no CNMP já, eu falava para o Jodar que entidades do terceiro setor estão entrando nessa discussão, né? A TID Setúbal, a Fundação Lehman, outras entidades, a Justa, estão questionando os supersalários e no Congresso Nacional. Inclusive, fui procurado por essas entidades, porque eu falei, não sei se foi no Globo ou se foi na Folha de São Paulo, sobre cuidado ao falar de supersalários no Judiciário e no Ministério Público. Cuidado por quê? Uma coisa são os membros, outra são os servidores. Esse pessoal me chamou e falou, Rafael, o que é isso? Olha de quem eu estou falando.
que tem quadro, tem analistas, tem economistas que trabalham lá e que estão produzindo um material contra os supersalários, criticando os supersalários e não enxergam essa distinção. Não é o jornalista. É quem está convergindo com vocês em alguns pontos, hein? E que vocês deveriam entender o que está acontecendo. Eu fui lá no evento, fica aqui na rua, aqui em Pinheiros, e tive que desenhar. Literalmente desenhar. Olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Eu estou chamando muita atenção porque eu já vou chegar no desenho do CNJ e do CNMP. Tá? O desenho dos dois, eu disse, foi favorável às carreiras, né, para as quais Judiciário e Ministério Público funcionam. É isso mesmo. Elas funcionam, são voltadas para essas duas carreiras. Tá? Carreiras de elite do Estado. Não bastasse um desenho amplamente favorável, as associações de classes da magistratura que resistiram fortemente à criação dos dois conselhos, do MP também, mas um pouco menos, mas as da magistratura brigaram muito contra a criação do CNJ e do CNMP. Vejam, os escândalos não eram muito diferentes. Se vocês buscarem hoje na internet, venda de sentenças está afetando alguns estados, alguns tribunais. É um escândalo atual. E naquele momento, as associações, lutando contra, viram que não seria mais possível, aí passa uma outra estratégia, que quando eu analisei quase 50 anos de documento da Associação Nacional dos Procuradores da República, essa é uma última estratégia, que é a de judicializar, quando os perderam internamente, perdem no Congresso, aí a opção é pela judicialização. A AMB judicializa, e aqui é uma estratégia. Bom, o desenho que saiu do Congresso é esse, agora a gente vai definir como esses dois vão funcionar. E quem definiu foi quem? O Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o próprio Judiciário foi quem definiu os contornos do controle que seria realizado sobre os pares. Aqui tem muitas implicações, né? Inclusive por orçamento e tudo mais. Então, esse já é um desenho favorável, que tem uma maioria de membros, mas quando a gente olha, e aqui são pesquisas, são dados, e as pesquisas estão publicadas, você tem acesso aos gráficos, aos dados. Eu não sou muito de trazer uma apresentação para ficar trazendo aqui, passar gráfico. Eu acho que isso daí vocês podem olhar depois. Eu prefiro mais esse contato e abrir as perguntas, eu fico mais à disposição, eu gosto mais do debate, tá? Que eu acho que é o que enriquece uma fala, uma palestra. Nós mapeamos os dois, CNJ e CNMP, desde o funcionamento. Composição, o perfil, qual o perfil predominante dos membros, do CNJ e do CNMP? Quais resoluções expediram, qual o conteúdo dessas resoluções? E a atividade disciplinar dos dois. Vocês certamente conhecem essa realidade, já sentiram, né, já experimentaram com essa realidade, mas eu vou trazer alguns números para vocês, que talvez alguns não conheçam. Os dois conselhos, com maioria de integrantes das próprias carreiras, têm na sua composição um fator que é significativo. Eles não só têm uma composição com a maioria de membros das carreiras que deveriam controlar. Eles têm na composição membros com atuação direta nas associações de classe. Isso é importante, gente. São perfis experimentados na luta corporativa. No CNJ, esse número é mais baixo, não chega a 40%. No CNMP, é 70%. Para vocês fica difícil aqui, viu? É uma coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia da força do corporativismo no CNMP, os juízes que integram o CNMP, vocês sabem que tem vagas para juízes ali, os juízes, o perfil dos juízes é atrelado à defesa de interesses corporativos. A AMB, a AJUF e a ANAMATRA. Vejam um filtro que opera aqui. Poxa, mas tem uma passagem pelo Senado, né? Os nomes precisam ser aprovados no Senado. Aí a gente tem que entender como funciona o lobby no Congresso Nacional. Alguns membros do Ministério Público, imagino que vocês conheçam esse fenômeno, né? É mais fácil você encontrar nos corredores da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional do que em gabinetes. Em Brasília, se você ficar parado ali num corredor principal, eu já tive a oportunidade na tese, inclusive de ficar lá com uns amigos que são assessores de
de deputados, eu ia anotando os nomes, assim, ó. Tem gente que frequenta aquilo ali toda semana. Em um documento da Associação Nacional dos Procuradores, esse pessoal achou que também ninguém ia ler essas coisas, né? Os eventos dos procuradores da República, eu fui lá nas atas, 50 anos de documentos, de eventos, eu li um por um. A pandemia ajudou nesse sentido também, né? A gente não tinha, né? A gente não saía, eu ficava lá, né? Esse pessoal não ficou muito feliz, mas eu olhei os documentos e em alguns momentos eles falam assim, ó, abertamente, presidente da associação para os delegados. Pessoal, o melhor lugar, às vezes, não é no gabinete para levar as nossas demandas. São os corredores do Congresso Nacional, são os cafezinhos do Congresso Nacional. É a informalidade. E vocês sabem como a informalidade no Ministério Público ela empresta sentido várias vezes. Como interesses pessoais, relações pessoais, parentesco e a informalidade ela se sobrepõe várias vezes o interesse público e os objetivos oficiais do próprio Ministério Público. O que está acontecendo aqui em São Paulo não é diferente disso. Para entender o que acontece aqui em São Paulo, tem que considerar tudo isso aqui. Então, eu encontrei isso, né, além de outras coisas bem interessantes. Dá para falar aqui, eu falei para o Jodar, dá para ficar até 2 da tarde, tá, Jodar? Tem muita coisa que não cabe numa tese de doutorado, você está escrevendo, você está fazendo uma discussão que é mais técnica, você não consegue trazer dados. Algumas coisas eu coloquei como nota de rodapé, porque eu falei, isso aqui não pode ficar de fora. Porque quando a gente fala de interesses aqui, né, e de como as pautas corporativas se sobrepõem ao interesse público, eu vou dar um exemplo só. A Associação Nacional dos Procuradores, e vocês devem viver isso nos estados, alguns estados a associação não tem sede própria, dos membros. A Associação Nacional dos Procuradores da República, ela não tem sede própria. Ela funciona na sede da PGR. No prédio da PGR. Isso aqui não é pouca coisa, né, gente? Isso aqui não é pouca coisa. A associação, como vocês sabem, é uma entidade privada que pode receber qualquer pessoa, empresário, político, embaixador de outro país. Isso na sede da PGR. Se isso daqui não é um ponto já para se discutir seriamente como esse órgão funciona, mas continuando, ela não só funciona lá, como até 2017, ela não tinha formalizado a utilização desse espaço de uma forma que prevesse o custeio disso. Quanto custa esse espaço? Se a gente fosse aqui precificar o aluguel de uma sala naquela região, onde você consegue ver o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados e o Senado, que é só andar um pouquinho que você já está ali. Vocês têm que cruzar o país. Imagina poder só atravessar uma quadra e falar com o deputado. Bom, em 2017, na gestão do Rodrigo Janot, a associação regularizou a utilização desse espaço, prevendo agora o pagamento de um salário mínimo para usar esse espaço. No caixa da associação, tinha recurso para construir a sede própria. Investiram esse dinheiro. E continuam lá. Veja, assim, e o CNMP, essas coisas são difíceis de enxergar, às vezes, parece. Quando a gente olha para o perfil dos dois, nem é preciso dizer, dos dois, CNJ e CNMP, nem é preciso dizer que as mulheres quase não aparecem nos dois conselhos. No CNMP é um pouco pior. Do período que a gente olhou até 2020, elas não chegam a 12%. 12% de toda a composição. Então não tem mulher no CNJ e no CNMP. Esse perfil atrelado à luta corporativa. No CNJ tem uma outra coisa, eu não vou aprofundar muito, mas vou trazer esses dados para vocês pensarem em algumas coisas. A gente identificou um perfil de juízes que auxiliaram ministros, STJ, STF, e de juízes que entraram pelo 5º Constitucional, Ministério Público e OAB, mais Ministério Público.
Veja, esse perfil aqui no CNJ é um perfil que já experimentou um processo político, altamente politizado, né? Que passa pelo governador. Isso é decidido onde depois? No Senado, que vocês sabem que normalmente é a casa de ex-governadores. Então, é difícil de pensar um controle externo, digo, externo a essas instituições, com esse perfil aqui, do CNJ e do CNMP. E no CNMP ainda com mais força. Nós estamos falando aqui de um perfil que atua na defesa de interesses corporativos. Ah, mas Rafael, qual é a diferença disso para outras associações ou sindicatos? Essa pergunta foi feita na minha defesa de tese. Tá, é uma associação. Qual é a diferença dessa associação para as associações dos servidores? De outras associações? Veja, uma pergunta até ingênua, né, de quem estava fazendo a pergunta. Mas tem que responder, né, pessoal? Na banca de doutorado a gente fala, né, a gente fala sério, mesmo com vontade de rir. O que diferencia aqui é uma palavra: poder. Servidor não tem poder. Comparando com os membros. Se alguém sentiu isso, me desculpe, pessoal, mas a discussão é sobre poder. Essa é a discussão. Isso está no orçamento. A discussão é sobre poder. Então, o que diferencia a associação dos membros, seja da magistratura ou do Ministério Público, para qualquer outro sindicato ou associação que atue na defesa dos interesses daquela categoria é poder. É um poder de agenda. E esse é um ponto importante. Não basta só ocupar certas posições de cúpula. Eu falei isso na FENAJUDE. Não basta que vocês tenham uma cadeira no CNMP, mas já é importante. Porque um dos pontos que a gente considera quando estuda elites, na metodologia, é quem ocupa as posições de cúpula. Essa é uma discussão dos anos 50 ainda, em teoria das elites. Quem é elite? Quem ocupa o topo das estruturas? Essa é uma discussão que está num texto importante, se alguém tiver interesse, que se chama A Elite do Poder, do Wright Mills. Ele disse: a elite ocupa o topo das instituições. No debate com ele, aparece logo em seguida um cientista político que diz o seguinte: a elite não é só quem ocupa a cúpula, mas quem decide. E não necessariamente quem decide ocupa a cúpula. Formalmente está na posição de cúpula. Pouco tempo depois, uma terceira visão aparece questionando essas duas. Olha, a gente não pode ignorar quem ocupa o topo das instituições e quem decide, mas a gente precisa considerar fortemente quem não decide. Quem tem poder de agenda, que é o que vocês têm pouco comparando com os membros do Judiciário e do Ministério Público. Poder de agenda. Poder de pautar certas questões. O que quer dizer isso, poder de agenda? Veja, é mobilizar interesses, mobilizar informações que você domina. Aqui tem um ponto muito favorável a vocês. Vocês têm acesso a certas informações que a sociedade não tem. E isso deveria ser favorável e ser trabalhado melhor por vocês. Informações que vocês dominam. Esse poder de agenda é um poder de pautar certas coisas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, vocês conhecem essa realidade. Quando o Ministério Público instaura inquéritos civis, procedimentos preparatórios, inquéritos civis, isso tramita sem controle externo. Mas ali pode ter de tudo: saúde pública, meio ambiente, habitação e urbanismo e improbidade administrativa. Isso é arquivado internamente num conselho superior, no MPF, em Câmara de Coordenação e Revisão, que o público externo não tem acesso a essas informações do que tramita. Quando é feita uma opção de ajuizar uma ação de improbidade, aqui é feita uma decisão de publicizar aquele fato. Enquanto isso tramita internamente, pode ser objeto de TAC e de acordo de não persecução, é muito poder. É muito poder de barganha. Entendam o que isso quer dizer. Vocês entendem perfeitamente, eu sei. Então, essa é uma discussão que está colocada há 50 anos na literatura,
mas que no Brasil pouco se colocou para olhar esse enorme poder e o que isso tem a ver com o orçamento e com o que a gente está vendo hoje. No Congresso Nacional, há 2 semanas, um deputado falou para mim: eu acabei de receber membros de associação de juízes. Eles estavam falando dessa questão dos super salários, né? Aí eu falei, poxa, e na sequência eu venho falar o contrário, aí como que é? Tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Eu venho bater um pouquinho aqui, deputado, só um pouquinho. Esse pessoal tá muito bem, mas a gente precisa falar um pouco, né? A sociedade brasileira não é essa a realidade, né, deputado? Esse pessoal não espelha a sociedade brasileira. Esse pessoal... Tem alguns que querem se enriquecer no Estado, deputado. Assim, isso não é moralmente, né? Isso não está conforme a Constituição. Ele não. Rafael, só para vou te dar um exemplo do que é isso aqui que eu vivencio. Eles entraram, falaram, naquela conversa toda. No meio da conversa, um dos juízes virou para mim e falou: ô deputado, um amigo meu lá, um juiz fulano de tal lá da comarca, te mandou um abraço. Quem será que está lá? Qual será o parente do deputado que está lá? Isso é poder de agenda. Veja, é até assim, é horrível, né, pensar nessa situação de como os mecanismos institucionais, vejam, as importantes atribuições podem ser instrumentalizadas politicamente e em torno dos interesses corporativos. Então, quando a gente olha para a composição dos dois, a gente tem que ter em mente isso. Enquanto o servidor não tiver um lugar no conselho, não sei se essa é a pauta de vocês, não sei se é essa a luta de vocês, mas eu penso que ela é fundamental. Ah, mas é só um lugar, não vai fazer diferença. Calma. Ocupar uma cadeira lá vai fazer com que vocês tenham acesso a informações, a decisões que a sociedade brasileira vê assim, ó. Procedimento número tal, tal, tal. A unanimidade. Foram milhões ali que passaram e ninguém sabe o que é. A imprensa tem que, às vezes, liga e fala, o que é isso? Ó, foram milhões ali que passaram. E passa assim, ó. Ocupar uma posição dessa é muito importante para a vida de vocês, para a categoria de vocês. Não só por ter acesso a esses conhecimentos, a essas questões que passam muitas vezes, que são blindadas, mas para ter esse trânsito nesse órgão. Os 2 conselhos, eles estão hoje capturados por interesses corporativos da magistratura e do Ministério Público. Então, pessoal, não sei se está muito desagradável a fala, mas a gente precisa falar das coisas que são reais, né? A gente precisa falar da realidade. A minha palestra, infelizmente, às vezes ela não é motivacional. Ela não é motivacional. Talvez alguns saiam daqui um pouco, né? Pô, tão cedo, né, gente? Alguns viajaram, né? Mas é cedo, mas olha, pessoal, eu estava ouvindo aqui a data de constituição da ANSEMP e da FENAJUDE, da FENAMP. Eu acompanho as associações da magistratura e do Ministério Público. Esse pessoal está muito mais organizado que vocês. E não é só por uma questão financeira. Esse pessoal, eles, assim, desde os anos 90, a ANPR tinha um software para monitorar tudo que passava no Congresso Nacional em 93. Nem existiam as duas aqui, a FENAMP e a ANSEMP. Em 93. Nada passa no Congresso Nacional que ela não saiba. 93, gente. É muito organizado. A comunicação dessas associações, ela é muito profissional. Ela recruta várias vezes assessores de deputados e de senadores que trazem agendas enormes de WhatsApps de todo mundo para trabalhar nas associações. É sábado, é cedo de manhã, mas olha, a gente tem que encarar isso, né? Porque eu disse no começo, produzir esse tipo de conhecimento, publicar artigo, publicar tese,
e ser lido pelos pares, ter uma carreira acadêmica, mas eu penso que isso aqui tem que ter algum resultado na sociedade. E eu tenho familiares nas carreiras, membro, servidor. Lógico que não é aquele churrasco tão agradável assim no final do ano, dependendo do, né? Mas no último que teve eu falei, olha, tio, esse você vai bancar, porque eu vi lá, tá grande, hein? Vai trocar aí, vai ser BM, vai ser, né, AMG agora, Mercedes. Eu falei, tá bem, ó, Rafael. E ficou um constrangimento, né? Esse constrangimento, pessoal, eu tô falando disso aqui, brincando, mas esse é um constrangimento importante. É importante esse constrangimento. Eu fiz isso, né, brincando num evento, no churrasco, e falei, olha, ninguém está dizendo aqui que servidor público tem que ter a remuneração lá embaixo. Agora, o que vocês estão fazendo é imoral, né? É ilegal, é inconstitucional, é tudo que pode de não vocês estão fazendo. Aí, enfim, aquele clima gostoso, né? Aquele clima gostoso, aquele churrasco que fica bom, né? E aí todo mundo começa, mas é isso mesmo? Mas não, é isso mesmo que está ganhando? É isso mesmo. E eu brincava, é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui, tio, rapidinho. Eu tenho uma folha extra, essa aqui foi forte, né? E falo, não tem problema, eles sabem. Com essa composição, vocês têm visto, CNJ e CNMP têm legitimado, por ação ou omissão, esses contra-cheques. No CNMP, então, que eu falei, lembrem do número, né? Do que é a presença aqui do corporativismo no CNMP. O CNMP pediu resoluções. Né? Vocês conhecem as resoluções, acervo e tudo mais. É muito interessante isso, falar isso para vocês aqui, vocês conhecem a realidade. Agora, quando você fala com a imprensa, e é isso que eu quero marcar aqui para vocês. Quando eu falo com a imprensa, eu digo, ó, por esse acúmulo de acervo, você tem uma maioria nessa instituição que trabalha nesse acúmulo de acervo e que não recebe por isso. E você tem uma minoria, uma elite nessa instituição, que trabalha, mas nem sempre trabalha, às vezes nem encosta muito, né? Desculpe, e recebe. Aí o pessoal fica assim, é sério isso? Eu falo, lógico, é muito pior do que vocês imaginam. Não é só sobre os supersalários. Não é só isso. É mais do que isso, é sobre quem trabalha. Quem dá vida nessas instituições. A gente está falando aqui de um número muito maior de pessoas que dá vida ao órgão e uma elite que captura o orçamento. CNJ e CNMP, pelo que a gente tem visto, eles não vão atuar de uma forma diferente. Não há a menor expectativa de que os dois corrijam isso. Vocês viram uma decisão do CNJ recentemente, em um caso isolado, dizendo, olha, pode pagar, mas tem que ter um teto, ou seja, duplicou o teto. Está na triplex? Já está no triplex. Isso, só que agora permite parcelar em 200 vezes. Porque isso vai ser pago em 100 vezes, 200 vezes, até o teto, do outro teto. E isso, quando esse desembargador falecer, alguém vai receber, não vai, gente? Isso aqui é uma capitania hereditária, é um cartório, gente. Isso aqui é um cartório. Aqui é quase que a ideia daqueles cartórios que não tinha concurso ainda. Em alguns estados ainda tem essas coisas. E vai passando de pai para filho. Parcelava em 100 vezes isso. Então, essa é a composição. Nas resoluções, quando a gente olhou as resoluções, a gente não achou muita coisa diferente. Mas para entender a resolução e para entender a atuação disciplinar dos dois, a gente queria entender a composição. Nas resoluções, vocês conhecem as metas, vocês conhecem, né, todos esses pontos aqui eu não vou entrar porque vocês conhecem bem, sabem quem produz aqueles números, quem adiciona no sistema, quem sobe as coisas no sistema. Não sei se todo mundo mexe com ProMP, não sei qual é o sistema de vocês, mas quem adiciona, quem controla ali, vocês sabem quem faz, né? Algumas resoluções ali, dos dois, e esse é um exemplo que eu quero dar para não passar por todas. Os dois conselhos várias vezes pediram resoluções de forma coordenada. Coordenada.
São carreiras autônomas, que em alguns momentos expediram resoluções no mesmo dia. Adivinha sobre o quê? Auxílio moradia. Penduricalhos de modo geral. O texto muda uma palavra, Ministério Público. Muda assim, 2, 3, Ministério Público, para Judiciário. São carreiras autônomas. E isso não é um escândalo, gente. São carreiras... Aquela tabelinha que a gente assistiu, né, juiz, procurador, promotor, isso acontece num nível bem acima do processo. Quando as duas carreiras convergiram, porque vocês conhecem, quem está mais antigo lembra, uma luta muito grande do Ministério Público, digo, membros, por tudo que tinha e pelo que o Judiciário tem. Isso continua. Mas até os anos 90, tinha um choque entre os dois. A partir dos anos 2000, de 2005, etc., converge. Veja o que acontece no Brasil. Acolhimento da lista tríplice, CNJ, CNMP, e criam uma tal de Frentas. Já ouviram falar? Frente Associativa. Aqui o rio passa a correr os dois, assim, ó, para o mesmo lado. O que a gente viu, por exemplo, na Lava Jato, para entender a Lava Jato, como ela convergiu, a gente tem que olhar aqui para cima. E porque os dois conselhos não fizeram absolutamente nada com o que aconteceu ali. Absolutamente nada. Então, a gente está falando aqui de um partido informal da justiça. Tem um nome bonito, tem uma associação. Ninguém aqui está criminalizando o movimento associativo, ninguém aqui está criticando a luta por melhores condições de trabalho. Não é isso. A gente está falando aqui o tempo todo, Jodar, de um corporativismo que é predatório. Não é qualquer corporativismo. Eu já escrevi isso em alguns momentos sobre o corporativismo que é predatório do Estado. São interesses pessoais, interesses privados que se sobrepõem. Ele é predatório do orçamento. O orçamento dessas instituições, ele é drenado pelos membros dessas instituições. Não é qualquer corporativismo que a gente encontra entre os professores, mesmo entre delegados, carreiras da área jurídica. O corporativismo que a gente observa aqui, nessa convergência, ele é predatório. Eu digo isso em outros lugares. Para a gente entender a Lava Jato, por exemplo, a gente tem que colocar isso aqui em mente, para entender como aquilo funcionou. E a impunidade de desvios que ocorreram. Ninguém aqui é a favor da corrupção. É básico isso. Nem dentro das próprias instituições judiciárias. Né? Ninguém tem que estar alheio do controle. Não é assim? Porque é interessante, quando você entrevista os membros dessas carreiras, é como se o país todo fosse corrupto, o Congresso Nacional fosse um lugar da podridão, e apenas um pequeno grupo de cidadãos que, quando tomam posse, ganham asas e auréolas, né? Naquele momento, a partir daquele momento, alguém coloca a mão no ombro, se tornam anjos, seres celestiais. Não são responsáveis. Não são responsáveis. Responsáveis aqui no sentido de accountability, de prestação de contas para a sociedade, para quem paga a conta, tá? Porque uma coisa é você ter um cargo eleito. A gente pode criticar várias coisas no Congresso Nacional, em Câmara de Vereador, em Assembleia Legislativa. Mas os políticos eleitos, eles prestam contas a cada 4 anos. A cada 4 anos. Eles têm mandato. Um presidente acabou de não ser reeleito. A urna pune várias vezes. A gente não precisa concordar com quem foi eleito ou não foi eleito, não é uma questão partidária. Mas eles prestam contas. Eles prestam contas. Não é difícil ser... Desculpe, é muito difícil ser gestor público. Colocar o seu CPF, tomar uma decisão e ver um inquérito chegar a uma recomendação administrativa. Que tem do outro lado alguém que não presta contas para nada.
Vejam, as corregedorias, elas são constituídas se orientando em torno desse interesse corporativo. O Conselho Superior, ele é votado se orientando em torno desses interesses corporativos, onde os inquéritos são arquivados, onde a carreira movimenta, onde move a carreira, onde correm os inquéritos, onde o concurso é realizado. Eu falo isso, pessoal, porque eu fui assessor 6 anos do Conselho Superior. Eu fiz o mestrado, eu falava aqui antes para colegas de vocês, enquanto eu fazia o mestrado em ciência política, eu recebia uma bolsa da CAPES. Vocês sabem quanto que está? Hoje está um pouco melhor, mas em 2012 e 2013 era 1.200. Eu recebi um convite para ir trabalhar. Eu tinha sido orientado por um ex-procurador-geral, não, ele queria que eu fizesse concurso, veja o que aconteceu. Não, eu brinco, meu pai falava, agora o Rafael vai cursar Direito, né, vai seguir os passos aqui, né, todo mundo, né, na família tem o pessoal aqui, e eu ficava olhando assim, né. Aí, olha, eu fui estagiário da promotoria 4 anos, eu fui assessor do Conselho Superior 6 anos, eu convivo com esse pessoal. E o meu pai falava, o Rafael vai ser... Filho, a única coisa que você não pode ser é professor. Ele falava isso. Eu na graduação. Você tem que abandonar essas ideias da sua mãe. Você não pode ser professor. E o procurador-geral, que me chamou para trabalhar, ele falava, você tem que fazer o concurso de membro. O pessoal que está aqui conhece. Você tem que fazer o concurso. Você tem que fazer o concurso. E eu estava lá dentro e vocês podem ler o que eu escrevi depois. Ele lê, tá, pessoal? Ele lê. O pessoal do online está elogiando o que aconteceu. Tá motivacional. Tá motivacional? Pessoal. Porque lá no Rio Grande do Sul a gente tem um ditado, tá? Lá eles ficam com a gratificação, o servidor fica com a cedo. Sim. Eu acho que é assim no Brasil todo. É uma divisão muito justa, né? É um sono tranquilo, assim, ó. É aquele sono tranquilo. É aquela jogada de tênis, né? Vamos jogar tênis 3 da tarde, assim. O acervo está em dia. Vamos lá, pessoal. Falando das resoluções ainda, os 2 conselhos deturparam a emenda constitucional 45, que previa 3 anos de atividade jurídica. Qual era a discussão lá no Congresso? Olha, não dá para sair alguém da faculdade de Direito com 21 anos, 22, e decidir a vida das pessoas. Tem guarda, tem família, tem meio ambiente, vai acusar pessoas de crime, vai pedir prisão. Precisa de um mínimo de experiência de vida. O que os 2 conselhos fizeram? Passou, junto com a criação dos 2, a previsão de 3 anos de atividade jurídica, que os 2 conselhos entendem que podem ser cumpridos como? Com cursinhos preparatórios para essas carreiras, que ao final você apresenta um trabalho lá, uma monografia. E adivinha quem oferece esses cursos? As escolas da magistratura e do Ministério Público, pessoal. As escolas que remuneram quem? Quem dá aula nas escolas? Poxa vida. Deturpou completamente a emenda constitucional e elitiza ainda mais o perfil que já é elitizado, que não representa a sociedade brasileira. É um perfil predominantemente branco, altamente elitizado. E lá na ponta vai fazer controle externo da atividade policial de que forma? Quem é o alvo da letalidade policial? Quem é o alvo da letalidade policial? Vocês sabem quem é. São essas pessoas que são o alvo, né? São os clientes, né, entre aspas, a clientela da força e da letalidade policial. E essa pessoa que foi selecionada para exercer controle externo da atividade policial, ela não espelha essa sociedade. Ela não se enxerga nessa sociedade. Tem alguns que são corporativistas concurseiros. Vocês conhecem esse fenômeno? Do fenômeno dos concurseiros corporativistas? Não? Eles nem tomaram posse, mas o sonho é ganhar aquilo ali. É exatamente aquilo. O que importa a carreira, pessoal. Quando eu escuto na ciência política, mas precisa de um perfil vocacionado, eu falo, vocês estão de brincadeira, meu. É o edital que passar e... eu quero o Ministério Público. Lógico.
Mas se passar num outro que paga tão bem, agora a Defensoria Pública está pagando bem também. O pessoal está indo para a Defensoria Pública. Em Minas, a Defensoria Pública está voando, está ficando super concorrido, vai ser um negócio ali. Ó. Então, essas resoluções, essa aqui eu estou dando um exemplo. O CNMP legislou por resoluções em alguns momentos. Vou dar um exemplo. A lei de improbidade vetava qualquer acordo em improbidade. Na presidência do Rodrigo Janot, o CNMP legisla autorizando os membros a transacionar em improbidade administrativa. Contra a lei expressa vigente. Acordo de não persecução. Avançou e legislou matéria de direito penal, processual penal. Vocês conhecem a atribuição. É do Congresso Nacional. Legislou. Então a gente mostra nos trabalhos como os dois conselhos não só atuam várias vezes na defesa de interesses corporativos, mas expandem os espaços de ação e de poder dessas carreiras, que podem ser instrumentalizados politicamente na defesa de interesses corporativos. Tem vários exemplos. O CNJ legislou, mas o CNMP algumas vezes. Algumas vezes. Na questão disciplinar, vocês conhecem bem. Os dois punem pouco. Isso está em um trabalho publicado na Revista de Administração Pública. Quem tiver interesse sobre a punição dos dois, as sanções disciplinares dos dois conselhos, desde quando eles passaram a atuar. Os dois punem pouco, membros dessas carreiras, e quando punem de forma branda, de forma geral. Vocês conhecem a pior sanção de todas, né? Que é aquela de tomar água de coco numa rede e falar, poxa, estou aposentado. Vocês conhecem essa sanção. Tem uma PEC agora, né? Inclusive a autoria do Dino, do ministro Flávio Dino, que, enquanto era senador, que tenta mudar. Inclusive está com a relatoria da senadora Elisiane, de acabar com essa ideia de aposentadoria compulsória para carreiras como magistratura, Ministério Público e militares. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E o Dino, que foi presidente da JUF, né? Vamos só deixar um parênteses aqui. O irmão dele, presidente da NPR. O pessoal não é fraco, não, lá. Então, punem pouco e de forma branda. Vamos continuar mais um pouco, pessoal. Espero que sim. Quem não tiver muito assim. Não é para sair daqui desmotivado, tá, pessoal? Mas não tem a menor expectativa. Eu não tenho a menor expectativa de mudar essas questões que envolvem a democratização do Ministério Público, que envolvem a situação de trabalho de vocês, não só a financeira, mas a estrutura, tá? E as demandas principais de vocês, e inclusive um tema fundamental aqui, que é a questão do assédio. Não tenho expectativa de mudança disso, enquanto não mudar a composição dos dois conselhos. Enquanto vocês não tiverem uma posição clara nessas instâncias, e essas posições também não forem mais abertas para a sociedade civil, para que organizações do terceiro setor atuem, não tem expectativa. O que está acontecendo aqui em São Paulo hoje, que envolve não mais uma discussão, né, sobre melhores condições de trabalho. A gente está falando de sobrevivência já. Aqui o que acontece com os servidores do MP de São Paulo é uma discussão sobre sobrevivência, né? Quando esse órgão, que exerce o monopólio da ação penal, as suas lideranças, elas determinam a instauração de procedimento com esse viés de persecução penal, a gente está falando aqui de buscar eliminar um inimigo. Eliminar um inimigo. Porque o direito penal ele busca eliminar ou conter um inimigo. Quem conhece os textos de Zaffaroni, de Alessandro Barata, o pessoal da criminologia, o direito penal do inimigo. Você busca eliminar ou conter o inimigo. Quando é feita essa opção, a opção do direito penal,
É porque não há mais diálogo. Há a tentativa de eliminar o inimigo. E vocês precisam encarar dessa forma. Cada vez mais, o Ministério Público atua com comissionados. Eles estão, antes assessoravam um ou outro, um procurador, agora é praticamente de ponta a ponta. Estagiários de pós, que é um nome legal também, para, né? Mas residência também, lembra medicina até, residentes. E assim, e esse pessoal, veja, eu tenho amigos lá que são comissionados. Os comissionados, eles também sofrem, vocês conhecem, todo tipo de situação, né? De assédio várias vezes. Quando eu estudei os comissionados das procuradorias do Ministério Público, eu falava que antes, eu identifiquei um perfil de assessor comissionado das procuradorias. Mulher, branca, de até 30 anos. E do outro lado eram 70 e tantos % de procuradores. Entrevistei um dos procuradores e queria entender, olha, por que esse perfil aqui? E eu falava antes, esse perfil, veja, Rafael, eu não quero um assessor que venha me ensinar Kant, que venha falar de Habermas. Eu quero um assessor que faça o trabalho como se eu tivesse feito. E convenhamos, mulher questiona menos. Eu não concordei com ele, tá, pessoal? Eu estou colocando aspas. Estou colocando aspas. Muito cuidado. Isso, palavras dele. Eu não quero um perfil que questione. E também, Rafael, nada melhor do que chegar cedo e ser recebido por uma mulher, e não por um assessor, né? É isso, pessoal. É isso, é a verdade. É a realidade. É a realidade. Esse ainda chegava. Esse chegava. Ele ia cedo embora também. Ele ia cedo embora. Esse chegava cedo. Então, eu olhei para aquele perfil e aí me perguntei. Então, vejam, o órgão, falando seríssimo, pessoal, o Ministério Público ele tem importantes atribuições. Ele foi pensado na redemocratização para fazer frente aos traços de patrimonialismo que são persistentes no Estado brasileiro. São importantes atribuições. Mas o que a gente tem visto hoje, cada vez mais, quando a gente olha para não só pela discussão dos supersalários, mas essa presença de servidores que não vêm pelo concurso público, que também têm os direitos, que também sofrem questões que vocês conhecem, como assédio, sofrem com essas questões. Esse órgão, ele tem atuado de forma disfuncional. O que eu quero dizer com isso? Não conforme a Constituição em vários momentos. Os supersalários é uma coisa que é evidente para a sociedade agora, nesse momento, mas que vocês sabem muito bem que é apenas a ponta do que acontece. A ponta. Eu fico imaginando se os inquéritos civis, todos eles fossem públicos, os arquivamentos, a tramitação deles não tivesse sigilo, algum sigilo sem justificativa. Do que é arquivado no Conselho Superior. Eu fico imaginando se a sociedade exercesse controle, se houvesse uma ouvidoria que fosse de fato externa. A questão dos supersalários aqui, a discussão sobre os supersalários, só para encerrar encaminhando para o final, ela é uma discussão que é importante para vocês, porque nesse momento vários setores da sociedade estão atentos a isso. E vocês precisam contribuir na qualificação do debate sobre os supersalários, deixando muito claro o que é de um e o que é do outro. O pote de vocês é pequeno. A luta por melhores condições de trabalho, e inclusive aqui remuneração, ela é muito legítima. Ela é legítima. O que nós estamos vendo na magistratura e no Ministério Público é outra coisa. É outra coisa. São pessoas, tá? Eles são seres humanos, tá? São pessoas que querem levar um padrão de vida que é
incompatível com o Estado. O Estado. Esse padrão de vida ele é incompatível com o Estado. Alguns têm coragem e saem, né? Vão advogar. Santos Lima, que trabalhou na Lava Jato, saiu para consultoria milionária. Mas saiu. Mas sai. Agora, ficar. Alguns vocês conhecem. Eu falo isso com conhecimento de estar, inclusive, nos eventos com eles. Mal sabem usar o computador, pessoal. Mal sabem usar o computador. E essa questão de sair agora de bengala, PEC da bengala, fez com que nunca mais abandonassem, entendeu? Porque é adicional de, sei lá, cada estado tem um nome, permanência para isso, aquilo. É tanta coisa que quando você olha, é 25 a mais por mês. Ninguém vai sair, pessoal. Então tem um problema aqui que também a gente tem que qualificar o debate. Isso atrapalha o funcionamento do órgão, a movimentação na carreira dos próprios membros. A carreira não movimenta, ninguém deixa a carreira. Você tem procuradores há 30 anos, procuradores de justiça, procuradores só de colégio de procuradores. Desculpe, mas o pessoal chegando lá, querem passar para 80 anos, vai ser a PEC do andador, não falam isso? Nada contra, pessoal, a idade, mas assim, sem condição. Mas não vão largar. Se passar para 80, eles vão até 80. Então, é preciso que vocês qualifiquem essas discussões que estão na imprensa e que eu penso assim, que se vocês me permitem, já encerrando, que vocês podem mobilizar de uma forma mais estratégica, que é qualificando o debate, tá? Que é lidando com as informações que vocês têm, que são valiosas. Quando eu falei do poder de agenda, de mobilizar informações que não são públicas, mas que são capazes de pautar o debate, isso envolve supersalários. É um constrangimento necessário. É necessário. Qualquer reforma administrativa que for aprovada, e vocês estão acompanhando isso, quem é mais antigo na carreira, conhece como foram as reformas administrativas, como elas afetaram os membros e como elas afetaram os servidores. Vocês precisam qualificar a presença de vocês no Congresso Nacional. A presença de vocês. A base precisa entender que vocês não estão fazendo turismo. Os membros que estão em Brasília, magistrados e promotores, prestem atenção qual é o perfil desse membro que vai ocupar lá o escritório de representação para atuar nas questões do STJ, que são processuais, né? Que fica lá em Brasília um tempo. Qual é o perfil desse membro? Lembrem em cada órgão de vocês ali, qual é o perfil? É um perfil com um trânsito político qualificado. Vocês precisam qualificar esse movimento de vocês. E, para encerrar, qualificar isso com base em evidências. Vocês precisam trazer os números para o debate. Eu sou muito a favor do movimento de vocês ali hoje. Que vocês precisam marcar presença. E vocês precisam marcar presença em vários outros lugares, não só na rua, mas nos meios de comunicação, na forma como vocês se comunicam em redes sociais, na forma como vocês falam no cotidiano. Eu entro no Uber, pessoal. Coitado do Uber que me aguenta meia hora. Eu entro no Uber e falo para ele assim, tá todo aquele silêncio, né? Eu falo, você sabe quanto que ganha um juiz, um promotor? O cara até liga a câmera interna, né? Sei lá, esse cara... E às vezes alguns são até bem humorados. Mas o Congresso Nacional só tem gente desqualificada. E eu fico ouvindo. E ele apontando o dedo no Congresso, o vereador não sabe fazer nada, o vereador... Eu falo assim, né? É bom quando a corrida é longa, assim, né? Até Congonhas, às vezes leva 1 hora, às vezes no trânsito eu fico... Esse daí tá lascado. Mas, podem ter certeza que ele sai dali e ele sabe o que vocês fazem, tá? Eu falo assim, olha, você tem ideia do que é isso?
A gente tem um hábito de apontar o dedo para os políticos. E não estou dizendo que não tem que criticar, não, tá, gente? O Congresso Nacional e o presidente, o governador, a gente não tem que. Não é uma questão partidária, política que partidária. É que os próprios membros mobilizam isso muito bem. A criminalização da política é um processo importante na defesa de interesses corporativos, não de vocês, tá? Não de vocês. A criminalização da política, dizer, o problema está na Assembleia Legislativa, o problema está no Congresso Nacional, ali está o podre. Nós somos os salvadores. Nós somos os salvadores. A sociedade precisa de nós, os eleitos, os escolhidos pelos pares. Então, a discussão de fundo é essa. A discussão de fundo é essa. Então, se apresentar à sociedade, como vocês se comportam junto aos meios de comunicação, à imprensa, qualificar esse debate, trazendo números, produzindo estudos. Eles fazem isso, pessoal, digo os membros, as associações de classe, há décadas. Há décadas. Uma das críticas que eu fiz na tese, e que inclusive numa entrevista que eu fiz para o Conjur, que é disponível, quem quiser procurar, eu disse o seguinte: a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela expede tantas notas técnicas para o Congresso Nacional que isso é uma forma de assessoria parlamentar, o que é proibido para membros do Ministério Público. Eles soltaram uma nota. Não, nós não fazemos isso, nós não fazemos assessoria parlamentar. Ah, tá bom. Vocês não fazem assessoria parlamentar, mas são tantas notas buscando convencer os deputados. Olha, deputado, vota sim. Entregam isso de mês em mês. O que é isso? Vejam, um poderoso lobby. Esse é um lobby. Esse gostam de chamar de advocacy agora. É um poderoso lobby que mobiliza de ponta a ponta essas carreiras. O que eu quero dizer com isso? Os mecanismos de controle da magistratura do Ministério Público, eles existem, vocês conhecem, a Corregedoria Nacional. Eles são acionados? São acionados. Mas lá dentro uns também podem mais do que outros? Alguns são perseguidos também? Falo de membros do Ministério Público. São perseguidos, sim. Tem alguns que são perseguidos, sim. E principalmente, pessoal, se colocar em risco a defesa dos interesses corporativos. Se colocar em risco o que está em jogo. Porque a gente está falando aqui de uma interdependência de privilégios. Se for colocado em risco um processo, uma exposição indevida, justo no momento em que está sendo votado algo na Assembleia, corre sério risco de sofrer perseguição e punição. Conheço alguns perseguidos e punidos. Então esses mecanismos eles existem. Como e quando eles são acionados é que é o ponto. Na FENAJUDE me fizeram uma pergunta. E já para encerrar. Os servidores no judiciário têm uma expectativa em relação ao CNJ. Várias vezes eles pedem para nós né, buscarmos o CNJ, acionar o CNJ. E a gente que está na diretoria sabe que isso não vai funcionar. A gente perde lá e depois tem que judicializar. Eu falei para eles, olha, fala para esses servidores, eu acho que vale também para vocês, de que se vocês não entenderem como a magistratura e o Ministério Público atuam junto aos meios de comunicação, servindo de fonte várias vezes, tá? Como eles atuam num Congresso Nacional, que é um lobby poderosíssimo, profissional, é profissional, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da informática, da pauta, inclusive da gestão de risco dessa pauta, o que vocês precisam fazer, gestão de risco das pautas de vocês. Precisam qualificar isso, a pauta de vocês. Como gerenciar os riscos, calcular os problemas. Isso é possível fazer hoje com a ajuda de software, pessoal. Colocar as demandas de vocês, colocarem os deputados, os nomes, como cada um costuma votar, e vocês conseguem prever certos cenários. Vocês precisam gerenciar o risco. Isso é feito lá, nesse outro nível que eu estou falando, há décadas. Inclusive com contratação de consultorias especializadas em gestão de crise.
Nesse momento de super salários, em que a coisa começou a dar uma apertada, a imprensa está trabalhando, prestem atenção. Prestem atenção. Como essa máquina de comunicação ela está tentando se mexer. É que a pressão está grande agora. Os jornais estão batendo muito. Os editoriais, inclusive, mas prestem atenção. Na Lava Jato é fácil de visualizar. Vocês conseguem... Quem acompanhou ali a discussão, quem acompanhou como a presença era marcante das associações de classe na Globo News, na CNN. Você ligava e via o presidente de alguma das associações. Era uma coisa marcante. Nos documentos, pessoal, que eu encontrei para escrever minha tese, eu li, isso estava escrito no Congresso dos Procuradores. Nós devemos nos portar de uma forma tal, diante da sociedade e diante dos meios de comunicação, como defensores da democracia. Vejam, isso é estrategicamente colocado. Como defensores da democracia, como defensores dos valores A, B, C, D. Isso é organizado. Não tem amadorismo, não é cada um fala o que quer. Não tem um doidão aqui e o outro. É muito bem articulado, tá, pessoal? Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês. Aviso o voo que eu vou pegar terça-feira, se alguém estiver indo para o Rio de Janeiro, tá, pessoal? O voo da manhã é o meu voo, tá? Eu vou pela Gol, vai descer no Santos Dumont. Eu vou falar na OAB do Rio de Janeiro, é outra coisa. Mas eu estou lá, então caso a gente se encontre no voo, tá? A gente vai fazer um bom voo, claro. Estou brincando. Mas eu fico à disposição. Eu acho que o principal aqui é a abertura para perguntas, para o debate. E depois também, se alguém tiver interesse em tudo que a gente já produziu, porque como eu disse, eu ficar escrevendo várias coisas e isso ser citado pelos colegas e ficar lá na universidade, para mim não faz muito sentido, tá? Não faz muito sentido. Eu vim aqui hoje, aceitei o convite do Jodar, falei, não, eu vou. Isso aqui vai ser, da minha parte, eu faço questão. Até porque, pessoal, eu sei muito bem o que vocês vivem, eu sei muito bem o que vocês passam, tá? Eu estive dentro desse órgão por um bom tempo, eu conheço qual é a situação, e ela é muito difícil para vocês. E vocês precisam encarar dessa forma. Tá? Fico à disposição, enfim, depois daqui, e muito obrigado pela atenção de vocês. Tá?